Processo de fabricação, operação, soldagem de polímeros. Por esse quadro aqui, a gente pode ter uma visão geral do processo de soldagem por polímeros. A gente tem aqui uma estratégia da soldagem sem remoção de material, união de dois ou mais materiais. E aqui a gente também pode ter a soldagem em camadas. E utilizando a temperatura como meio de grandeza, ou de transformação ou solidificação entre os dois ou mais polímeros. A temperatura que está atuando é a temperatura de trabalho, que é maior ou igual à temperatura de fusão do polímero. A gente tem a soldagem de polímeros. A soldagem de termoplástico é relativamente simples, pois os polímeros fundem-se facilmente por meio da ação de baixa temperatura comparada aos dos metais. Temperatura em torno de 200 graus, 180. E a soldagem térmica de polímeros se dá por alguns meios geradores de calor na região a ser soldada. Então a gente tem aqui algumas estratégias da soldagem de dois ou mais polímeros, por exemplo, com condução de calor, atrito, convecção e radiação e indução. A soldagem direta é muito eficiente em termos de energia, geralmente resultando em ligações que são livres de estresse e de maior resistência comparativamente à soldagem direta. A seguir serão apresentadas algumas estratégias de soldagem, como soldagem por ferramenta aquecida, a gás quente, por fricção ou rotação, por indução, por ultrassom e vibração, entre outros métodos de soldagem. Soldagem por ferramenta aquecida. Com a estratégia de se aquecer a peça por meio de uma ferramenta aquecida que dispõe de uma superfície metálica quente, temperatura entre 232 a 371 graus. Em seguida, as peças a serem unidas são coladas nessa placa quente, de modo que as peças são unidas por contato e pressão. Isso pode ser visto na figura abaixo. Há também outros elementos aquecedores em formas de tiras elétricas, ferro de solda, placas de aquecimento, lâminas de resistência. Há algumas variáveis a serem consideradas durante a soldagem com o uso de ferramenta aquecida, como temperatura de superfície da ferramenta aquecida, a duração do tempo que os aderentes termoplásticos estão em contato com a ferramenta quente e uniformidade da pressão mantida durante o resfriamento. Soldagem a gás quente. A figura abaixo tem-se um esquema básico dos elementos para a realização de uma soldagem com o uso de dispositivo aquecido e emissão de gás. O dispositivo é provido de resistência elétrica para aquecer o gás em temperatura na faixa de 218 a 371 graus. As folhas antes do início da soldagem devem estar chanfradas e posicionadas em forma de uma junta em V. A haste de solda, que é o elemento de acréscimo, é do mesmo termoplástico que está sendo soldado e o dispositivo de solda é direcionado conforme pode ser observado na figura abaixo. Observa-se que, por meio dessa estratégia, a soldagem é realizada manualmente e isso requer grande habilidade de quem realiza a solda. Soldagem por fricção ou rotação. Na figura abaixo, tem-se a soldagem por fricção ou rotação. Por meio dela gera-se um atrito e isso funde a interface de contato externa entre as duas peças com geometrias de revolução. Essa estratégia consiste em girar uma peça e a outra permanece em repouso, e ao mesmo tempo aplica-se pressão entre as superfícies de contato, de modo que as superfícies derretem sem danificar a peça resultante da soldagem. Aquecimento por indução eletromagnética. Na figura abaixo tem-se uma representação básica do esquema de soldagem via indução, em que o calor é induzido por um campo eletromagnético de alta frequência e que pode ser utilizado para aquecer um enxerto termoplástico ou de metal, depositado dentro de uma peça. Isso pode ser visto na figura A. Ao posicionar o enxerto dentro da peça, entre as bobinas de indução energizadas
via fonte de corrente alternada de alta frequência, tal enxerto irá derreter e preencher os vazios no interior da peça, conforme a figura C e D. Deve-se simultaneamente ao processo de indução realizar pressão em uma das peças, conforme a figura E. Para a posição desejada, essa pressão deve ser mantida à medida que o campo de indução é desligado e a junta endurece. Por fim, é realizada a circulação de água, como pode ser visto na figura E, objetivando o resfriamento e extração da peça, como pode ser visto na figura F. Já na figura G tem o seu produto final, soldagem por ultrassom. Na figura abaixo, a soldagem por meio da estratégia de uso de tecnologia ultrassônica, ou seja, de altas frequências entre 200 e 40 kHz, faz-se uso de um campo eletrodinâmico, gerado de modo que um aparelho gera uma vibração mecânica de alta frequência numa ferramenta. No caso aí é a haste metálica ou sonotrodo. E esta está solidária a uma das peças termoplásticas e a outra peça é fixa firmemente por uma morsa, conforme pode ser visto na figura. A ferramenta pode ser de liga de titânio ou duralumínio. Tal material é dotado de características acústicas e isso permite amplitude de vibração condizente durante o processo de soldagem. Soldagem por vibração. O tempo total do processo para a soldagem por vibração é relativamente curto e que em muitos casos está entre 5 e 15 segundos. Isso é mais longo do que a soldagem por fricção ou ultrassom, mas muitos mais curto que a soldagem direta por calor. Soldagem dielétrica. A estratégia de soldagem de polímeros via processo dielétrico pode ser utilizada na maioria dos termoplásticos que têm propriedades de transporte ou de condução. Tais polímeros condutores passam de isolantes a condutores pela adição de agentes de transferência de carga. A figura abaixo é representada os campos básicos do dispositivo para gerar um campo elétrico alternado. Tal campo é ativado e isso causa uma rápida reorientação das moléculas polares e o calor é gerado por atrito molecular. O campo é removido e a pressão é então aplicada e mantida até que a peça esfrie, como pode ser visto na figura abaixo. Soldagem de polímeros por solventes. A soldagem por polímeros se dá por ligação química entre os materiais diferentes. Soldagem de polímeros por solvente. A soldagem por solvente se dá por ligação química entre os materiais, diferentemente da solda por atrito, que, por exemplo, pode ser a ultrassom, a rotação ou vibração. Ou aplicação de calor, no caso de placa quente ou indução, que se dá pela geração de calor. Na soldagem por solvente, aplicado sobre a superfície de um polímero, um agente químico que dissolve a camada externa desse polímero, permitindo assim a solda de outro polímero compatível entre essa camada. Essa forma de soldagem é simples e econômica para unir muitos termoplásticos amorfos, como PC, PMMA, PS, PVC, entre outros. Grato pela visualização.